Oi, minha gente, tudo certinho com vocês? Eu sou Rita, professora de português, e hoje eu tô gravando mais uma vez esse vídeo para dar uma dica bem especial para vocês de língua portuguesa. Então, na realidade, já faz uns dias que eu já falei sobre esse assunto com vocês lá nos stories. E eu deixei em destaque esse assunto, mas como eu sei que muita gente não tem o hábito, né, de visitar os destaques ou até mesmo de olhar os stories, eu decidi gravar esse vídeo para deixar registrado no feed e também no meu canal no YouTube. Inclusive, se você ainda não conhece o meu canal, tá certo? Português com Afeto, vai lá, dá uma olhada, se inscreve, ativa as notificações. Tá recheado de vídeos bem legais, de várias dicas, tá certo? Eu vou ficar muito feliz em ter você lá. Mas voltando, gente, esse conteúdo ele cai inclusive em vários concursos, inclusive concursos para professores, que por sinal tem concurso aí para professor aberto e que a gente já sabe no edital que vai cair esse assunto, que é o texto dissertativo argumentativo. E diga-se de passagem também é um conteúdo que cai no Enem, né? Então hoje, rapidamente, eu vou falar para vocês quais são as características desse texto e sobre a estrutura, tá? Logo no começo do meu perfil aqui, né, no Português com Afeto, eu gravei um vídeo explicando para vocês a diferença entre as diferenças, na realidade, entre os tipos textuais e os gêneros textuais, tá certo? E eu falei para vocês que os tipos textuais, na realidade, estão ligados à estrutura do texto. Digamos que ao esqueleto, estão ligados ao esqueleto, a partir da estrutura, as partes que os textos precisam ter, tá certo? E os gêneros textuais estão mais relacionados ao objetivo que aquele texto ele possui, que ele quer alcançar. Tanto é que um tipo textual, ele pode ter vários gêneros textuais. Por exemplo, um texto narrativo é um tipo textual. E ele não só pode ter, ele tem vários gêneros textuais, como por exemplo, a crônica, o conto, o texto teatral, a fábula, entre outros gêneros textuais. Todos esses gêneros textuais têm em comum o fato de serem um texto narrativo. E, além disso, eles têm em comum a estrutura, que é a estrutura de um texto narrativo. Eu não vou entrar em detalhes agora em relação a isso, porque o objetivo é falar do texto dissertativo argumentativo. Mas é só para vocês entenderem um pouquinho a diferença entre o tipo textual e o gênero textual, tá bom? Então, quando a gente fala do texto dissertativo argumentativo, na realidade, eu pego dois tipos textuais e junto num só. E como é que eu faço isso? O que cada um possui? O que eu devo fazer num texto dissertativo argumentativo, né? Quando você vai fazer um concurso, por exemplo, e você é solicitado você fazer um texto assim, você precisa ter em mente que a parte dissertativa do seu texto é você explicar o conteúdo. Por isso que é importante você estar sempre bem informado sobre atualidades, sobre a sua área, né? Se for em relação a um concurso relacionado a uma determinada profissão. Porque dissertar é você explicar, é você expor sobre determinado assunto. Então você precisa saber bem sobre aquilo ali para poder explicar, para poder dizer a sua opinião, mas nunca em primeira pessoa. Você nunca vai usar verbos nem pronomes em primeira pessoa, ou seja, você nunca vai falar eu nem nós, mas sempre em terceira pessoa, ou seja, ele ou ela, eles ou elas, certo? Então é explicar o assunto, é dizer a sua opinião, é falar sobre aquilo ali, sabendo do que realmente é, sabe? Tendo propriedade do que você está falando, entende? E a parte argumentativa
é você defender o ponto de vista que você colocou sobre aquele conteúdo sem dizer que é você. Todo mundo sabe que é você. Quem vai corrigir seu texto sabe que é você, mas você não usa uma vez o pronome eu. Você não vai usar pronomes e verbos na primeira pessoa, tá? Então não é só chegar, dominar o assunto, explicar o assunto, né? Mas você precisa defender esse assunto, dizer o porquê de você defender aquilo ali, o porquê da sua opinião, mostrar seus argumentos e bons argumentos, para realmente você, como se você quisesse fazer com que o outro passasse a acreditar naquilo que você mostra, naquilo que você acredita. Por isso que é importante ter bons argumentos, tá certo? É basicamente isso que você vai escrever, tá certo? É dessa forma que você vai fazer o seu texto dissertativo argumentativo, tá certo? E a estrutura desse texto, como é que a gente vai fazer, né? Basicamente, claro que a gente não vai ficar preso em 3 parágrafos, no mínimo 3 parágrafos, né? A introdução, onde você dá uma pincelada, sem ir direto ao ponto, né? Mas você dá uma introduzida ao conteúdo, certo? O desenvolvimento. Ah, Rita, mas são quantos parágrafos no desenvolvimento? Vai depender do tamanho, do assunto que você vai falar, né? Da quantidade do assunto, do seu texto. Normalmente são 30 linhas, né? De quantos argumentos, do tamanho do seu argumento, né? Às vezes você pode usar um argumento por parágrafo ou 2 argumentos por parágrafo. Isso é relativo. Você que vai escrevendo, você vai sentindo, né? Por isso que é importante a prática prévia, né? Para que você vá sentindo, né? Na prática, se cabe dois argumentos no mesmo parágrafo ou não, tá certo? Mas normalmente o padrão são 30 linhas, tá certo? E no desenvolvimento é onde você vai explicar o assunto, é onde você vai expor seus argumentos, né? Vai argumentar e tal. E o último parágrafo é onde você vai recapitular a ideia principal do seu texto, né? Você pode recapitular o seu pensamento principal, a sua ideia principal, tá? E seu argumento principal e finalizar o seu texto. É basicamente isso. Você não vai chegar, tá? Lembrando que você não vai chegar lá no dia da redação, né? No dia do texto, sabendo tudo. É preciso praticar. Então, qual é a minha sugestão? Procure ficar bem informado, né? Procure saber das notícias, do que está acontecendo no mundo. Claro, depende do seu objetivo. É um concurso para uma profissão específica? É para o Enem? É para quê? Né? Então, você procura ficar bem informado, dependendo do seu objetivo, e procure escrever toda semana. Procure escrever. Se tiver alguém que possa te orientar, corrigir teu texto, te trazer dicas, te dar um feedback sobre o teu texto, também é uma boa para te ajudar e te orientar, né, no melhor caminho a seguir. Isso também é ótimo. Mas para começo de conversa, seguindo essas dicas que eu estou te dando, você já vai começar bem, tá certo? Outra coisa, leia sempre com atenção, caso tenha, mas normalmente tem, os textos de apoio. E cuidado, porque às vezes tem lá a proposta de redação e tem o tema e tem um título. E às vezes só tem um tema e pede para você criar um título, tá? E você sabe qual é a diferença? Isso é muito importante também, porque você pode acabar perdendo pontuação por isso. O tema, gente, é a mesma coisa do assunto, né? Por exemplo, uma coisa bem assim, gravidez na adolescência, é o tema, tá? Mas, digamos que eles pedem para você criar um título. O que é dentro da gravidez da adolescência, né? Digamos que meninas de 13 anos estão deixando de ir para a escola porque estão ficando grávidas muito cedo. Enfim,
Então, isso é o título. O título é algo específico dentro daquele assunto, sabe? Então, você precisa se atentar, né? Se naquela proposta está pedindo para você criar um título, porque o tema é o assunto e o título você precisa criar. E ter muito cuidado para não fugir do tema, sempre lembrar de seu objetivo, não enrolar demais, tá certo? Se preocupar, sim, seguir a quantidade de linhas, mas não ficar preso naquilo, a fazer aquilo, aquele martírio. Ai meu Deus, 30 linhas não vai dar. Uma pessoa que lê, que se mantém bem informada e que sabe do conteúdo, sabe, que tem domínio do assunto, ela não vai ficar se martirizando e ficar, ai meu Deus, falta tantas linhas, falta tantas linhas. Não, por isso que é preciso se manter bem informado, porque se você é uma pessoa que lê, que se informa, que procura saber do que está acontecendo, você não vai ficar sofrendo na hora de produzir o texto, porque você vai ter conteúdo para dar, vai ter conteúdo para produzir, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado. Então é isso, compartilha já esse vídeo, curte, se inscreve no meu canal. Se você ainda não conhece o meu Instagram, é Português com Afeto também. Eu te espero para o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!